começaram a gritar e a me bater nas costelas. Imagine os sons de ventos uivantes e de ruídos metálicos distantes. Ser exilado em um lugar tão desolado que você juraria que o Rei da Noite estava à espreita do lado de fora da porta da sua cela. Hoje, estamos mergulhando nas prisões mais mortais da Rússia, onde até mesmo um pequeno deslize pode levar a um túmulo sem identificação. A fim de ver esse vídeo, já sabe, né? Se inscreva no meu canal, ative o sininho e lembre-se que toda terça-feira e sexta-feira tem vídeo novo. Um beijo e vem comigo. A prisão Golfinho Negro, conhecida como Colônia Penal 6, fica em Sololetsk, entre a Rússia e o Cazaquistão. Ela abriga cerca de 700 dos criminosos mais perigosos do país, incluindo assassinos, terroristas, assassinos em série e canibais, todos cumprindo prisão perpétua sem liberdade condicional. Quando você for transferido para cá, diga adeus a qualquer senso de liberdade ou dignidade. Os guardas imediatamente vendam os olhos dos recém-chegados para que eles não consigam memorizar o layout de nenhum corredor. Em seguida, eles são dobrados na cintura, com as mãos algemadas para trás e puxados para cima em uma posição que causa problemas nas costas. Isso é feito para manter os prisioneiros desorientados e totalmente sob controle. E tem toda uma estratégia, né? Primeiro vendo o olho dela, assim ela não sabe onde tá, como chegou, como sai de lá. Depois coloca elas em posições desconfortáveis para prejudicar a questão da locomoção, né? Então, assim, é tudo muito bem pensado. Se apoiar nas paredes ou se esticar em seus beliches. Os guardas fazem patrulhas a cada 15 minutos, presumivelmente para garantir que ninguém esteja cochilando ou praticando seu melhor plano de fuga do Shawshank Redemption. E se você acha que pode ter uma folga no pátio de recreação, pense novamente. Eles permitem que você se exercite em uma grande gaiola por cerca de 90 minutos, enquanto vasculham sua cela em busca de contrabando. Muito legal. Você pode se perguntar, por que o nome Golfinho Negro? Há rumores de que a escultura de um golfinho negro fica na entrada da prisão, cumprimentando você com uma vibração alegre e sem esperança. Vamos apresentar a prova A de puro combustível para pesadelos. Vladimir Nikolaev, o assassino canibal de Novochebuksarsk. Em 1997, ele matou 2 homens, um deles depois de uma discussão bêbada que se transformou em violência letal. Ao desmembrar sua vítima, ele decidiu, por capricho, ferver e fritar a carne. Inicialmente condenado à morte, sua punição foi posteriormente alterada para prisão perpétua quando a Rússia emitiu uma moratória sobre a pena capital em 1999. Tecnicamente, você ainda pode ser condenado à morte, mas por que desperdiçar tudo o que prisões... Se um homem desse me olha, eu saio correndo, olha a cara disso. Vladimir contou com sinceridade como provou carne humana pela primeira vez. Ele afirmou que não gostava dela cozida, então passou a fritá-la em uma panela. Ainda mais perturbador, ele passou essa carne de canguru horrível para sua própria família, dando bolinhos de massa com restos humanos para sua esposa e filhos desavisados. Loucura. Acredite ou não, a situação fica ainda pior. Ele teria vendido cerca de 5 quilos de carne em um mercado aberto local. Seu reinado de terror finalmente terminou quando um cliente desconfiado levou a carne de sabor estranho a um médico para fazer testes, descobrindo que era inegavelmente humana. Estar preso com um homem como esse é tão reconfortante quanto um anúncio de procura de colega de quarto de Hannibal Lecter. Se você quiser permanecer são e não ser comido aqui estão algumas dicas de sobrevivência. Mantenha-se fisicamente ativo. Em um local onde você é forçado a ficar em pé a maior parte do dia, não há outra opção a não ser tentar manter a força do núcleo. Dá pra ser gordo, não? Isso pode ajudá-lo a suportar a tensão constante. Seja observador e respeite o espaço pessoal. Não, e é tudo assim, né? Caótico. É cheio de presos perigosos. Você é levado a situações extremas, né? Porque fica vedado muito tempo, fica em pé por muitas horas. Do seu lado, você nunca sabe quem realmente tá ali querendo fazer algo contra você. E o pior de tudo, na minha opinião, não só a somatória disso tudo, né? Mas o fator também de frio, que é sempre muito frio. Então, assim, a vida não é fácil. No dia normal de inverno, parece que você está preso em um freezer industrial. Essa prisão em Karp pode abrigar mais de 1000 condenados e é especializada em levar a dureza a outro nível. Você esperaria que um gulag de segurança máxima em condições abaixo de zero tivesse pelo menos um aquecimento decente, certo? Pense novamente. As temperaturas podem chegar a 50 graus Fahrenheit negativos.
E ainda assim, os presos são frequentemente forçados a ficar do lado de fora, com roupas finas, por 30 minutos ou mais, proibidos até Proposital, mesmo né? de fechar as mãos para se aquecer. Se um prisioneiro ousar se mexer, os guardas punem o grupo inteiro com um canhão de água, transformando o ar gelado em um instrumento de tortura. Não, e depois dizem que no Brasil é que não existe direitos humanos. Imagina num país desse. Os horrores também não diminuem nos meses mais quentes. Enxames de mosquitos e moscas que picam descem, e os prisioneiros correm o risco de ficarem encharcados novamente se tentarem espantar os insetos. Celas de confinamento solitário, muitas vezes descritas como caixas de punição, são usadas Nossa. com frequência. O oposicionista Alexei Navalny, sem dúvida o prisioneiro político mais conhecido da Rússia, teria passado quase 300 dias em uma dessas celas sem acesso ao mundo exterior. Isso equivale a quase 10 meses de isolamento total. O ônus mental causado apenas por isso é enorme. De acordo com a Associação Americana de Psicologia, o confinamento solitário prolongado pode levar a depressão, alucinações e uma série de outros distúrbios psicológicos. Em 21 de fevereiro de 2011, Navalny, o famoso adversário político de Vladimir Putin, retornou à Rússia após sobreviver a um ataque de envenenamento na Alemanha, para ser imediatamente preso e encarcerado. Credo. Ele alegou que isso se deveu ao fato de não ter se apresentado às autoridades enquanto se recuperava do veneno no hospital de lá. Como se isso não fosse suficiente, mais 9 anos foram acrescentados à sua sentença de 2 anos e meio de prisão, que já estava em andamento. Suas cartas descreviam sua rotina diária, de trabalhos forçados, verificações frequentes das celas e tolerância zero para qualquer coisa que se assemelhasse a um desafio. Em suas 24 memórias, ele detalhou a constante pressão psicológica. Os guardas sussurravam ameaças pela porta, arrancavam cartas dos apoiadores e limitavam qualquer contato humano significativo. Isso é muita maldade, né? A gente tá falando de um país assim onde não existe democracia. E você imagina a quantidade de pessoas que cometeram realmente coisas ruins e estão pagando por isso, mas o que deve ter de oposicionistas políticos, né, aí no meio, não deve ser brincadeira. Então você nunca vai saber se dentro desses locais realmente tem ali só pessoas que fizeram coisas ruins ou tem pessoas também que são opositores políticos e estão ali pagando pela afronta, né? Ele também fez uma greve de fome prolongada para protestar contra o atendimento médico inadequado e exigiu que um médico Olha a independente magreza. o atendesse por causa das fortes dores nas costas e nas pernas. Quanto às autoridades, deram de ombros, deixando-o definhar. Então, em 23 de fevereiro de 2003, Navalny recebeu uma sentença adicional de 19 anos por acusações de extremismo, Gente do garantindo que céu. ele nunca experimentasse a liberdade. Infelizmente, em fevereiro de 2004, sua sentença foi interrompida quando Navalny morreu na prisão. Seus diários, posteriormente contrabandeados e publicados em seu livro Patriot, expuseram as agressões psicológicas implacáveis da prisão. Os diários mencionavam Triste. tudo, desde guardas gritando em intervalos aleatórios durante a noite, até chuveiros gelados usados como intimidação. A parte mais assustadora, Navalny revelou que os guardas usavam táticas de privação de sono nos prisioneiros por semanas a fio. Só isso já é suficiente para quebrar até mesmo as mentes mais duras. Imagine tentar fazer uma greve de fome em temperaturas abaixo de zero. É como jogar no modo hardcore extremo na vida real. Isso é que é força de vontade. Sobreviver aqui significa adaptar-se à vigilância constante. Aceite que você está sempre sendo observado. Pratique a atenção plena para controlar o estresse. A respiração lenta e deliberada pode manter os ataques de pânico afastados. Além disso, um pouco de respeito para com os guardas, sem cruzar a linha da traição com os colegas. A verdade é que não tem regra, né? Se os próprios guardas não cumprem regras, imagina uma pessoa que tá nessa situação, ela não vai ter um checklist assim que ela vai falar assim: "Ah, para me suportar eu vou fazer isso, isso e aquilo". Ela simplesmente vai existindo e fazendo o que é possível, né? Detentos, pode lhe render uma cortesia ocasional, como um cobertor extra. Mas fique atento, Eu pois as duvido alianças mudam rapidamente nessas condições. Acredite em mim, no lobo polar. Um cobertor extra pode lhe ajudar muito. As roupas da prisão aqui não são exatamente feitas para o clima, e isso é intencional. Mas você estará rezando por mais do que um cobertor extra em nosso próximo inferno congelado. Bem-vindo à prisão Coruja Polar, também conhecida como IK-18. Ou, como gosto de chamá-la, o triturador de almas da Sibéria. Uau. Escondida no Okrug autônomo de Yamalu-Nanets, ela fica em um ambiente ártico implacável,
que o pune simplesmente por existir. As temperaturas podem despencar para 38 graus negativos, e a região passa por meses de noite polar em que o sol mal aparece no horizonte. A intenção original era manter os condenados em um local tão remoto que até James Bond teria dificuldade para sair. A realidade é que as tentativas de fuga são quase inexistentes, graças ao clima letal. Essa fortaleza remota é reservada para alguns dos criminosos mais notórios da Rússia. Os presos ficam confinados em celas que oferecem pouca defesa contra o frio cortante. Enquanto alguns dependem de pequenos radiadores no chão Caraca. que mal cortam o frio, outros ficam com Esses radiadores aí são aquecedores. nada além de radiadores falsos pintados nas paredes, ilusões visuais contra um congelamento muito real. Situado a 37 milhas ao norte do Círculo Polar Ártico, no vilarejo de Karp, é quase impossível chegar lá, quanto mais escapar. Os relatos citam o frio insuportável, a comida escassa, as condições insalubres e os espancamentos constantes, forjando um Credo. regime projetado para quebrar o espírito humano. Vários ex-detentos revelaram métodos de tortura, ainda piores do que a mangueira de água, incluindo espancamentos e violência sexual. Eles amarraram minhas mãos atrás das costas e minhas pernas entre si. Começaram a gritar e a me bater nas costelas. Nos rins, na Coitado. cabeça, nas pernas. Abusos. Eles descreveram isso como uma tortura destinada a quebrar seu espírito Um deles tanto quanto começou seu a tirar corpo. minha calça. Eu então imediatamente disse: pare, ainda tenho que me sentar, não destrua minha vida. Assinarei tudo o que me pedirem, mas não façam isso e pronto. A exposição prolongada a essas condições pode levar a um grave transtorno de estresse pós-traumático, que muitas vezes assombra. Vou fazer uma pausa rapidão aqui, porque eu preciso pedir pra você, que ainda não é meu inscrito, que se inscreva, que ative o sininho, que comente qualquer coisa. Tô começando agora no YouTube, o seu apoio é muito importante e desde já muito obrigado e vamos voltar pro vídeo. os prisioneiros muito tempo depois de sua libertação, se é que sobrevivem. Um incidente exposto no ano da colônia penal de Yaroslav proporcionou um vislumbre assustador de um padrão mais amplo que pode muito bem existir em instalações isoladas como a Coruja Polar. 18 agentes penitenciários torturaram Yevgeny Makarov, dando início a investigações, suspensões e prisões. Os ativistas alertam que esses abusos dificilmente se limitam a uma colônia, especialmente onde as denúncias de tortura muitas vezes não são ouvidas. Os advogados que ousam desafiar essa crueldade, como Irina Biryakova, que teve de fugir da Rússia com sua filha após receber ameaças de morte, É o que eu ia falar aqui agora, né? Tipo, como que eles vão lutar contra essas coisas que acontecem lá, sendo que o líder maior do país, ele é favorável a isso? É difícil. correm o risco de sofrer represálias severas. Embora o caso de Yaroslavl tenha provocado indignação oficial, muitos temem que em prisões como a Coruja Polar, atos ocultos de brutalidade permaneçam envoltos no isolamento do Gente, que Ártico. horror. Para sobreviver à realidade brutal de uma prisão como a Coruja Polar, é preciso desenvolver resiliência física e mental. Preserve o calor do corpo o máximo possível. Vista-se com qualquer coisa disponível, inclusive cobertores, roupas sobressalentes e até mesmo jornal. Evitar a perda de calor corporal é essencial nesse ambiente. Igualmente importante é a arte da sobrevivência mental. Estabeleça uma rotina, flexões, tarefas simples, contagem de tijolos, para combater a falta de esperança. Como sugere a hierarquia de necessidades de Maslow, um senso de controle, por menor que seja, ajuda a manter a sanidade. Essa é Caraca. Não deve ser fácil. Eu não desejo isso pra ninguém. E, tipo, todas as dicas que foram dadas aqui ao decorrer do vídeo foi dada por alguém que nunca teve nessa situação, né? Talvez ele aprendeu assistindo algum filme desse segmento. Mas o que eu tenho pra dizer é que, independente de qualquer coisa que essas pessoas passem, se não tiver fé, não sobrevive, não. Eu não consigo me imaginar numa situação dessa, Deus me livre. E aqui eu encerro mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, né? Curta, comente, compartilhe. Não esqueça, se inscreva no meu canal, porque o seu apoio é muito importante. Um beijo e até o próximo vídeo.